Oi pessoal! Na aula passada eu falei um pouquinho sobre a resistência e as formas que nós temos então de organizar o treino de resistência, né? Quantidade de carga, se é um treino único ou não. E aí, hoje, vou comentar um pouquinho com vocês sobre o treino então de hipertrofia, certo? E aí, para você que quer receber essa videoaula completa, é só mandar para mim lá no direct, que eu mando para você o link para você acompanhar o que nós estamos comentando aqui. Então, passamos da fase de resistência, vamos para a fase de hipertrofia. Bom, nesta fase da hipertrofia, o que difere da resistência é o aumento do volume e o aumento da intensidade. Ou seja, o volume a gente entende, por exemplo, pelos números de série de cada exercício, números de séries. Então, na hipertrofia, eu preciso de mais séries, de 3 a 6 séries. O volume, que é a carga, eu preciso também de um volume um pouco maior. Eu posso trabalhar com cargas iguais ou menores a 80% do RM. Isso é uma sugestão, tá? E o número de repetições, que também influencia no volume. Eu posso permanecer ali com 15, tá? Mas a sugestão que a gente encontra na maioria da literatura são de 12 a 15 repetições. Ok. Bom, então se eu já tenho a intensidade, que é o percentual da carga do RM, o número de repetições que eu vou fazer e o número de séries, agora falta escolher os exercícios, certo? Ok. Quando o treino é de hipertrofia, nas primeiras fases da hipertrofia, a gente não precisa se preocupar com muito volume. Ou seja, se é o meu aluno iniciante, que ele permaneceu na fase de resistência, por exemplo, por 8 semanas, você fez 4 semanas supino reto, fez uma semaninha de transição e usou, por exemplo, 4 semanas de supino inclinado. Seu aluno é iniciante. E ele vai começar a fase de hipertrofia, não há necessidade de fazer um treino tão desafiador. Aqueles, sabe, que você usa biset, triset, rest pause, técnicas mais avançadas. Por quê? Ele ainda não chegou no treino de força, se ele for um iniciante. Agora, se ele é um indivíduo que já estava treinando, está recordando o treinamento físico, tudo bem, você vai passar ligeiramente por essa fase aqui, treinar bem a força dele e então voltar para o treino de hipertrofia, utilizando todas essas técnicas que eu comentei com vocês. Mas depois eu vou deixar um videozinho aqui explicando como utilizar essas técnicas. Então, voltando aqui, o treino de hipertrofia propriamente, também nós podemos dividi-lo em uma rotina única, ou seja, fazendo um treino segunda, quarta e sexta, um treino semelhante, né? Mas o que a gente vê muitas vezes são as pessoas dividindo esse treino em A e B, né? Que aí você faz segunda, terça, quarta e quinta, ou segunda e terça, descansa na quarta e volta na quinta e na sexta, tá? Então vamos seguir mais ou menos o mesmo aspecto em relação a esses volumes. Então, como treino A, a sugestão é colocar de repente aí 2 exercícios para os membros superiores. Então eu poderia utilizar um pec deck ou um crucifixo, e aí eu utilizo um supino também. Pode ser um supino inclinado, supino declinado. Ok? Joia. Para membros inferiores, eu vou deixar então um agachamento. Né? Um agachamento e uma cadeira extensora. 2 exercícios, certo? Depois, por fim, eu vou para os segmentos. Eu posso colocar, de repente, bíceps. Tá? E coloco ali os exercícios de core. Uma prancha, por exemplo. Ok. Então eu vou fazer peito, né, pec, supino, depois vou fazer agachamento, cadeira extensora, um bíceps e uma prancha, utilizando esses volumes aqui. 3 séries, né, com 80% de 12 a 15 repetições, tá? Ou um pouquinho menos. E aí eu vou fazer então um treino deste aqui, que vai durar em torno aí, utilizando um intervalo também menor, intervalo, ele também vai ser menor que 1 minuto, eu vou fazer esse treino aqui em torno aí de 40 a 50 minutos, dependendo de como estiver a academia onde eu estou treinando. Ok, beleza, fiz o treino A.
A rotina B, que seria no dia seguinte, o que eu posso colocar na rotina B? Posso colocar os exercícios de puxada, por exemplo, pulei frente, né? Eu coloco uma remada, essa pode ser no crossover, pode ser na polia, tá? Eu coloco um exercício, por exemplo, como o stiff, que é excelente para alongar a cadeia posterior, já que no dia anterior eu trabalhei agachamento e extensora. E eu posso colocar também um exercício para tríceps, sabe aquele meu favorito, ou o favorito do seu aluno? Né? E por fim, eu posso trabalhar abdômen reto, flexão de coluna ou flexão de pelve, lombopélvica, se o aluno for mais limitado. E para as meninas eu posso colocar até mesmo um glúteo, 4 apoios aqui na rotina B. E novamente, com essas sequências de exercícios aqui, é provável que eu vou também fazer em torno de 40 a 50 minutos de treino se eu respeitar isso aqui. Quantidade de séries no mínimo 3, carga de RM até 80% ou menos, 12 a 15 repetições e intervalo menor que 1 minuto. Joia? Então eu fecho uma rotina A e B. Lembrando que isso são apenas sugestões, ok? Não é isso aqui o melhor que se tem a fazer, existem muitas formas de se periodizar, é apenas uma sugestão aí simples de um treino para a segunda fase, que seria hipertrofia. Quanto tempo eu faço esse treino A e treino B, Gil? Também você pode utilizar de 3 a 4 semanas. Depois de 3 a 4 semanas, você pode trocar os exercícios. Se eu estou fazendo PEC, eu tiro o PEC, coloco supino inclinado. Se eu estou fazendo supino reto com barra, eu posso pôr dumbbells ou colocar um supino canadense e permanecer ainda na hipertrofia por mais 3 ou 4 semanas antes de ir para a fase de força. Ok? Então, dessa forma aqui, a gente consegue organizar um treino eficiente para as primeiras fases. Este treino de hipertrofia é um treino mais simples para aquele seu aluno que ainda não passou por um treino de força específica e não tem muita força, tá? Porque depois, quando a gente for falar de hipertrofia máxima, aí sim a gente vai começar a utilizar sistemas mais intensos. Rest pause, drop sets, repetição forçada, ok? Então espero que isso aqui tenha contribuído aí com vocês em relação a uma prescrição de treino de hipertrofia básica. Forte abraço e até a próxima. Obrigado, Moto!